Senhora Presidente da sessão, senhoras e senhores senadores, nossos amigos que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, trago à tribuna hoje um dos assuntos que eu considero da maior importância para a agricultura brasileira, principalmente a agricultura familiar, aquela que precisa da mão do governo, da ação do governo, seja ele o governo municipal, o governo estadual ou o governo federal. No caso aqui, o governo federal principalmente, que é a aprovação que fizemos hoje em sessão extraordinária na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado, o projeto de lei que cria a Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural, a ANATER. Se reveste de uma importância ímpar para a agricultura brasileira e, de maneira particular, para esta comissão. É um momento importante para a agricultura, porque representa a coroação da mobilização dos pequenos e médios agricultores pelo resgate da assistência técnica e extensão rural do nosso país, visto que estes agricultores familiares ficaram sem apoio técnico necessário após a extinção da empresa brasileira de assistência técnica, a Embrater, que foi extinta em 1990, com a consequente redução das ações das empresas estaduais, as Ematers, que passaram a operar apenas com recursos estaduais, sem a ação do governo federal, ou seja, sem o recurso da União, para que os nossos agricultores tivessem à sua disposição a assistência técnica necessária para ampliar a produtividade, não só na quantidade, mas principalmente na qualidade da produção agrícola feita pelos nossos agricultores familiares brasileiros. A apreciação desse projeto de lei representou também a consolidação do esforço que o governo federal empreendeu por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, o MDA, e do Ministério da Agricultura e Abastecimento, a partir de 2004, para o desenvolvimento de estratégias, planos, políticas e programas de assistência técnicas voltados para o início ou para o meio rural brasileiro. Realizamos na Comissão de Agricultura um verdadeiro diagnóstico participativo da situação precária da assistência técnica no país. Discutimos alternativas e apresentamos propostas que certamente contribuíram para a reestruturação dos serviços de assistência técnica no país, com a instituição da Política Nacional, do Programa Nacional e do Sistema Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural e da consequente criação da mais nova ANATER. Somente no biênio 2011-2012, em que presidi a comissão, realizamos 5 audiências públicas entre ciclo de palestras e debates e propriamente audiências públicas para avaliar e debater as ações de assistência técnica em curso no nosso país. Uma preocupação que sempre colocávamos para o debate era a necessidade das políticas públicas chegarem de fato até aos agricultores brasileiros. Não foram poucas as vezes que ouvimos nas diversas audiências públicas e reuniões realizadas em vários cantos do nosso país a mesma reclamação: falta de assistência técnica para o agricultor familiar, para os pequenos e médios produtores agrícolas brasileiros, para os assentamentos e as comunidades indígenas do nosso país. O pequeno produtor, carente de informações, carente de apoio, de tecnologia, via e ainda vê seu trabalho render menos do que poderia render exatamente pela falta de um apoio técnico eficiente, presente em todas as etapas do seu trabalho. Faltava uma estrutura condizente com a importância da agricultura para a nossa economia e, principalmente, para a promoção de segurança alimentar e o combate à pobreza brasileira. A presidenta Dilma, ao enviar para o Congresso Nacional o projeto de lei criando a ANATER, disse em sua mensagem que a nova agência deverá auxiliar
os agricultores familiares em projetos que envolvam tecnologia e pesquisa, numa parceria estreita com a nossa famosa e querida Embrapa brasileira. O Congresso Nacional, portanto, já discutiu amplamente esse projeto de lei, uma vez que ele é resultado de um amplo debate nacional sobre o tema. Além das audiências públicas já realizadas, os ciclos de debates que realizamos na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária no Senado, o tema e esse projeto também foram discutidos intensamente na Câmara dos Deputados. E agora debateremos o projeto na CCJ e, enfim, traremos para o plenário e, em definitivo, aprovaremos, se Deus assim permitir, aqui no plenário, a criação da Anater. A Anater realmente é uma agência que vai contribuir e muito para a produção agrícola brasileira, principalmente para o nosso pequeno agricultor, o agricultor da família, principalmente no nosso estado de Rondônia, onde a agricultura familiar corresponde a mais de 90% da receita ou da renda do estado de Rondônia. Rondônia depende da agricultura familiar. Portanto, para nós, do estado de Rondônia, a criação da Anater é de uma importância muito grande para a economia do estado e para a economia dos nossos municípios. Portanto, fica aqui os nossos cumprimentos à nossa presidenta Dilma, que enviou esse projeto de lei para o Senado, e também para os integrantes da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária do Senado Federal, que aprovamos hoje pela manhã esta importante agência que vem atender a agricultura familiar brasileira. Eram essas as minhas considerações. Muito obrigado, senhora presidente Vanessa Graziotin, que preside os trabalhos nessa tarde. Cumprimento Vossa Excelência, senador Assir Gurgax, que falou pela liderança do PDT, Partido Democrático Trabalhista, pelo pronunciamento, e concordo com Vossa Excelência quando diz que a Agência da Assistência Técnica, ATER, no Brasil, a sua aprovação é muito importante para um desenvolvimento ainda maior de um setor que se desenvolve muito no Brasil, que faz com que o